Atos 16, a gente vai ler do versículo de 1 a 5, e a gente vai falar sobre um jovem chamado Timóteo. Se você provavelmente já deve ter ouvido várias vezes, várias mensagens a respeito de Timóteo, você pode até ter mais definições do que eu nessa manhã, mas a gente vai ter algumas lições que a gente possa aprender como jovem ou como igreja, porque o exemplo que foi deixado na Bíblia de Timóteo não só foi para jovens, mas sim para toda a igreja, para que a gente possa aprender e ser avivado através desse jovem, para que a gente possa dar continuidade, como eu disse aqui, não somente no mês da juventude, mas em todos os meses, que essa igreja possa crescer, em nome de Jesus. Atos 16, versículo de 1 a 5, quem achou diga amém. Quem não achou diga EBD. Olha, tem por aí, viu? Alguém perdido. Atos 16 nos diz assim: e ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma mulher que era judeia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que fosse com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe essa palavra dita nessa manhã. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que estamos na Tua casa. E neste instante eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa usar como instrumento nas Tuas mãos, e que possamos estar de mentes e corações abertos para ouvir a Tua palavra nesta manhã. É isso que eu te peço, ó Pai, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem foi Timóteo? Se a gente pudesse dar um título para essa mensagem nessa manhã, seria quem foi Timóteo? Mas eu queria perguntar nessa manhã, quem é você? Quem é você? Você já parou para pensar, durante esse tempo que você já teve, de 10 anos, 16 anos, 20 anos, 30 anos, quem é você? Como é que você se porta? Como é que você convive? Como é que você se estabelece em meio à sua sociedade? As igrejas, tem algumas igrejas, essa aqui não, até o pastor orou, disse que o jovem é o hoje. Mas tem algumas igrejas que falam que crianças, adolescentes e jovens é o futuro da igreja. E a gente vai ver hoje, em relação a Timóteo, que essa frase não existe, irmãos. O futuro da igreja, dos jovens, é hoje. Os jovens têm que fazer parte da igreja hoje. A gente tem que ensinar os jovens a caminhar hoje. A gente tem que influenciar a juventude da nossa igreja hoje, não pode ser para frente. A gente tem que começar de berço, mostrando no caminho que se deve andar, irmãos, para que a gente não possa posteriormente ter jovens que se desviam. Então aqui, ao contrário da frase que diz que o futuro da igreja é a juventude, Timóteo vai nos mostrar a ideia que é hoje que o jovem tem que trabalhar, não no futuro, irmãos. Você já parou para pensar, esperar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, jovens participar de algum cargo dentro da igreja? Jovens ser consagrado a diácono? Não falando que possa ser mais velho, não. A gente possa entender que jovem, ele precisa participar em todas as áreas. Pastor Paulo é um pastor jovem, irmãos. Existem pastores na igreja mais jovens ainda do que o pastor Paulo. Então não significa que a gente possa esperar daqui a algum tempo consagrar jovens a cargos, a ser líderes de alguma coisa. O nosso ministro de louvor é jovem, nossos líderes são jovens. Então a gente precisa entender que a gente pode também ter cargos dentro da igreja e entregar na mão de juventude para que possa andar. Se a gente pensar no que aconteceu no passado com a nossa juventude, e ontem teve um ônibus lotado de pessoas, de jovens,
a gente está vendo que dá certo, irmãos, colocar coisas na mão de jovens. E eu creio nisso, irmãos. Porque a gente precisa ter uma juventude trabalhando, atuante na igreja, para poder levar a igreja, irmãos. Não deixar na mão de um ou dois, mas que toda a igreja possa participar. Timóteo ele vai nos ensinar que jovem é a igreja de hoje, queridos. Que jovens eles podem assumir grandes responsabilidades. Timóteo ele foi um jovem atuante no evangelho desde pequeno. Se você ver aqui versículo de número 1 do capítulo 16, e ele chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego. Ele já era pequeno, mas ele já era convertido, queridos. E como é com você, jovem? Como é com você, jovem? Você está disposto a trabalhar na igreja? Porque muitas vezes a gente tem oportunidades, mas tem jovens que não querem. Não é verdade? A gente tem a oportunidade na igreja, tem louvor, tem juventude para se juntar, tem recepção. E muitas vezes a gente deixa, porque a gente prefere estudar, a gente prefere estar namorando, né, irmãos? É bom, mas a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, irmãos. Então a gente precisa participar, irmãos, de toda a programação. Juventude, a gente precisa participar de tudo aquilo que é de responsabilidade nossa. O culto pela manhã é responsabilidade da juventude. Possa ser que esteja dirigindo alguma pessoa diferente, possa ser que seja um ancião dirigindo, mas a gente precisa participar, sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, cultuando, adorando, ofertando e lendo a palavra de Deus. A gente precisa entender, queridos, que a gente precisa estar na casa do Senhor, que a gente precisa participar, a gente precisa de evangelizar, precisamos cumprir o ID, ser missionários na própria igreja. Como é que a gente quer alcançar vida se a gente não sai daqui, irmãos? E é uma preocupação da juventude, já está se sentando para que nesse semestre a gente possa correr atrás de vidas. A gente precisa saquear o inferno, meu irmão, e encher o céu. E a gente só vai depender de pessoas que têm dificuldades para se locomover, irmãos. Não falo de todos, mas a gente precisa entender que a preocupação de buscar vidas não é somente de pessoas que são consagradas. Não, só quem pode buscar vida é o pessoal do Ministério de Missões, é o pessoal de evangelização, é o pessoal, não é os diáconos. Diáconos também, irmão, mas a juventude precisa ir, porque a palavra de Deus ide, não especifica a quem. Somos todos, irmãos. Então a gente precisa entender que Timóteo, ele foi também. A gente precisa entender através das lições e do exemplo dele, que a gente precisa ir, a gente precisa buscar, a gente precisa encher essa igreja de jovens, para que a igreja possa crescer e mais e mais. A gente precisa entender isso, queridos. E Timóteo é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Existem duas epístolas neotestamentárias que são direcionadas a ele. E existe também, irmãos, várias referências diretas ou indiretas, Coríntios, Atos, que vai falar sobre a respeito de Timóteo. E a gente precisa entender, irmãos, que Timóteo é um exemplo para a gente hoje. Mas afinal, irmãos, quem foi Timóteo? Você sabe quem foi Timóteo? Pergunta para o irmão que está ao seu lado aí: quem foi Timóteo, irmão? Pode perguntar, querido. Timóteo, o seu nome ele significa o que respeita a Deus, ou aquele que honra a Deus. O nome Timóteo ele tem origem no grego Timóteo, formado pela união de dois elementos: tim, a partir de Timão, que significa honrar e respeitar, e Theos, que significa dizer Deus. Timóteo ele foi um líder da igreja primitiva, queridos. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, uma província romana, na Galícia, né? Lá em Atos 14:6 vai falar sobre isso, que é uma cidade da Licaônica, né? E outra coisa, irmãos,
o pai de Timóteo era grego, porém sua mãe era Eunice e sua avó Lóide era judias. Provavelmente elas e Timóteo se converteram durante a primeira passagem de Paulo pela cidade. Mas na segunda viagem que Paulo passou por lá, ele voltou à região e o apóstolo Paulo ele ficou impressionado com a desenvoltura de Timóteo, ficou com o desenvolvimento de Timóteo. É como eu disse, quando começa a mensagem eu fico meio nervoso, mas eu gosto, às vezes eu fico gaguejando, às vezes eu fico tossindo. Ele ficou impressionado com o desenvolvimento de Timóteo. E o que foi que resolveu Paulo fazer com Timóteo? Levá-lo com ele para justamente mexer nas igrejas. Será que Deus chegasse aqui hoje e olhasse para a gente, dissesse assim: eu vou levar você ali para São Caetano para resolver um problema na igreja? Como é que você se sentiria? Ou melhor, será que Deus acharia em você, como achou Paulo lá em Timóteo, a disponibilidade, o desenvolvimento para poder lhe levar? Responda para si mesmo. É hora de mudança. Mudança e mudança radical nas nossas vidas. Irmãos, quando eu falo para a igreja, tudo que está aqui primeiro tem que bater em mim, irmãos. Então, quando eu falo que para a mudança tem que começar em mim também. Eu estou falando para a igreja, mas tem que partir daqui também, irmãos. E a gente precisa entender, se Deus chegar hoje, Ele precisa encontrar verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Encontrar pessoas que estão dispostas a fazer a sua vontade, o seu querer, o seu mandamento. Quer ir, irmãos? A gente precisa entender isso. E é por isso que eu falo, não é somente mensagem para jovens, é mensagem para toda a igreja. A gente precisa entender isso. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 14. E você vai entender que quando Paulo leva Timóteo, ali começa, irmãos, uma grande parceria que resultou em grandes frutos para a igreja. O legado dos dois, da parceria desses dois homens, vai servir de exemplo para nós e serve de exemplo até os dias de hoje. Alguém pode ler aí 1 Timóteo 4, 14, bem forte? Para dedicá-los serviço ao Senhor. Lá em 2 Timóteo 6 diz: por isso, irmãos, quero que você se lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Qual vai ser a sua alternativa, querido? Deus lhe deu o dom. Você vai multiplicar ou vai guardar? Enterrar e esquecer? 2 Timóteo nos diz isso aqui, queridos: pois quero que você se lembre de conservar vivo, não fazer como aquele que recebeu um e enterrou, conservou morto. Mas Deus quer lhe dar o dom para que você mantenha ele vivo, para que você possa lembrar que recebeu de Deus, que colocou nas suas mãos, e aquele dom é para serviço do Senhor. Então, se você recebeu o dom de Deus, meu querido, nessa manhã, entenda, Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você trabalhe. Em primeiro lugar, Timóteo, ele foi um exemplo de membro da igreja e um exemplo de jovem cristão. Em 2 Timóteo 1,5 nos diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó Lóide e Eunice sua mãe tinham. Veja o que Paulo diz. Ele encontra em Timóteo a mesma fé que foi doutrinada pela sua mãe e pela sua avó. Você está buscando doutrina de quem, irmãos?
E você, pai, está doutrinando o quê para seu filho? Timóteo, ele foi bem instruído, irmãos, espiritualmente pela sua mãe e pela sua avó. No livro de Atos, ele nos mostra a perceber como ele era querido também entre os membros da igreja. Ele era querido entre todos que faziam parte da igreja. E que você, jovem, o que é que você está fazendo na sua igreja para que você seja querido por todos também? Tratando os outros com desdém, com ira? Você está mostrando o amor de Deus que está na sua vida, mostrando a diferença que Deus está fazendo na sua vida, mostrando que você é diferente daquilo que você faz, mostrando que você já teve uma mudança radical. Timóteo, dentro da sua igreja, fazia muita coisa. E outra coisa, irmão, não precisava de cargo para fazer. Hoje eu sou ministro de louvor, vou fazer, porque eu sou ministro. Eu sou diácono, eu vou fazer. Não, irmãos, não precisa ninguém ter cargo para poder fazer alguma coisa na igreja. Basta você querer. Não precisa não, irmãos. Não precisa ser posto a mão sobre você. Hoje você vai ser consagrado e você vai trabalhar. Não, Deus já colocou a mão sobre a sua vida. Deus já colocou a mão sobre a sua cabeça. Então você está livre para fazer o que quiser na casa do Senhor, para trabalhar em qualquer área na casa do Senhor. E não crente limpa a banca, irmão, que é só sentar e acabou-se. Chegar aqui no domingo, né, pastor? Senta. Aí afasta um pouquinho para o irmão passar. Aí já começa a limpar o banco. Começa a limpar o banco. Não, irmãos, Deus quer mais. Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Deus quer mais de todo mundo, irmãos. Não podemos ficar na mesmice, queridos. A igreja precisa ver que nós somos diferentes. O mundo precisa ver que nós somos diferentes. Se você prestar atenção, ele foi um exemplo de jovem cristão, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Outra cidade ouviu falar dele, sabendo que ele era diferente. Ele não foi só exemplo aqui não, irmãos. Como eu disse, ele foi exemplo fora. Então a gente precisa entender, queridos, que a gente tem que ser diferente dentro da igreja, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso trabalho, mostrando tanto como empregado como patrão. Não é somente como empregado, não somente como patrão, porque às vezes a gente tem uma coisa dentro da igreja e quando a gente vai pegar o nosso empregado lá, a gente faz feito banana, né, irmão? Só descascando. E não tirando somente do patrão, e a gente como empregado. Eita Deus, aleluia. Quando é segunda-feira, o patrão manda fazer aquele patrão chato. Ô, meu irmão, se você reclama do patrão, se Deus mandar você fazer alguma coisa, vai reclamar também? Em segundo lugar, Timóteo, ele foi escolhido para a obra de Deus. Meu irmão, é preciso deixar bem claro que apesar de Timóteo ter sido ele muito próximo de Paulo, Paulo até chamou de meu filho amado. Veja aí, irmão. Será que tinha proximidade dele ser chamado, irmão Oswaldo, de meu filho amado por Paulo? Mas mesmo assim não foi Paulo que escolheu. Foi Deus que escolheu Timóteo. Ô irmãos, a gente muitas vezes espera alguém nos escolher para a gente poder fazer alguma coisa. A gente às vezes tem até dificuldade, né? Eu só vou se me chamar. Está esperando chamado de homem, irmão? Está esperando promessa de homem? Promessa é Deus, irmãos. Quem chama é Deus, quem faz é Deus. Tudo vem da mão dele, querido. Não espere não, não espere não. Vou ter que esperar, porque eu só faço se me chamar. Ô, irmão, se nessa manhã você tem esse pensamento, mude. Porque Deus já te chamou faz tempo, quando Ele se entregou na cruz por você.
Quando ele se entregou, ele estava te dando uma chance de você voltar para cá, para dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, querido. Entenda, meu irmão, que a gente não precisa ter chamado de homens para fazer alguma coisa da igreja para Ele, porque tudo é para Ele, irmão. Quer comais, quer bebais, a gente tem que fazer em nome dEle. A gente precisa entender isso, queridos. Do mais novo até o mais velho. Eu estou cansado, eu não faço mais nada, meu irmão. Deus dá a chance de você orar pelos irmãos. São muito novos, não dá tempo para nada não. Deus, quando você dá a Ele o tempo, Ele vai multiplicar seu tempo. Pode ter certeza disso. Quando você menos esperar, você tem tempo para fazer tudo, irmão. Aí você vai dizer: Deus, é 36 horas, não é 24 não. Isso é Deus fazendo. Quando você se entrega a Ele e faz o que Ele quer, a vontade que Ele deseja para a tua vida. Pense, irmãos, nisso. 1 Timóteo 1,18. Abra aí, por favor. Diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate. 4,14 também nos diz assim, queridos: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Então, queridos, você pode fazer. O dom Deus já te deu. O dom está com você. O dom precisa estar vivo, não está morto. A gente precisa multiplicar, a gente precisa crescer, a gente precisa entender o que Deus te deu é para você repassar e não ficar para você. Porque vai morrer o dom e vai morrer você. Vai esfriar você. Em terceiro, Timóteo, ele foi um exemplo de ser liderado. Eita, difícil agora, né? Ser liderado. Ou como é ruim a gente tá debaixo de alguém, né? Me mandando. Faça isso. Dentro da igreja. A gente pensa que trabalho na igreja, irmãos, é minha opinião, tá certo? É trabalho voluntário. É não, irmãos. Trabalho voluntário em ONG. Trabalho voluntário, irmãos, é Criança Esperança, qualquer coisa dessa aí. Dentro da igreja a gente tem que servir, irmãos. Somos feitos para servir. Não somos feitos aqui, se puder, se der tempo eu vou. Vou ver na minha agenda especial aqui se eu tenho um tempinho para a igreja, irmãos. Já imaginou se Deus fosse olhar na agenda dele? Eu vou ver se eu tenho um tempinho para abençoar meu irmão. Eita, Pai. Já imaginou, irmãos, se ele olhar para baixo assim: quem é hoje? Olhar aqui na minha agenda. Hoje é Timóteo. Diz que eu vou olhar aqui na minha agenda como é que está. Meu Deus, Deus tomando conta do universo. Aí olhar, disse: não tem um tempo. Não é trabalho voluntário, irmãos. Eu sei que a gente está cansado, se esforça, mas Deus renova, irmãos. E quando você se alegra, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos esquecer, irmãos. A gente precisa aprender que a gente precisa ter líderes sobre a nossa vida. Como Timóteo, ele aprendeu. Paulo, ele foi o mentor de Timóteo. E o mentor é a pessoa que serve alguém de guia, de sábio, experiente, conselheiro. É uma pessoa que inspira. É uma pessoa que estimula, cria e orienta. Já imaginou, irmãos? Está aqui o pastor Paulo, é o nosso líder. A gente tem que entender tudo aquilo que ele deseja. Deus orienta ele fazer e passa para a igreja. Então ele vai criar, vai estimular, vai ser conselheiro, é uma pessoa sábia, uma pessoa experiente. Aí o pastor começa a criar alguma coisa para que possa fazer crescer a igreja. Aí tem um bocado de liderado, né, pastor? Não dá certo não, pastor. Não é verdade, pastor? Aí, reunião para cima e para baixo. Aí,
Chega não, pastor. Difícil. Cadê a fé, irmão? Aí, vamos, louvor, né, meu? Vamos fazer assim. Muito cedo. Dá não, irmão. Mas vamos. Dá não, não. Porque a prioridade é outras coisas, irmãos. E a gente precisa entender que Deus coloca dentro da igreja, em cada lugar, liderança. Para que o pastor não sofra só. Para que o líder de missões não sofra só. Trabalha sozinho, irmão? Trabalha sozinho, pastor? Trabalha sozinho, Eliane? Mas a gente precisa primeiramente entender que a gente precisa ser liderado. A gente precisa entender que a gente precisa ter alguém que possa nos mostrar o caminho, porque muitas vezes a gente não sabe se vai para a direita ou vai para a esquerda. Mas o verdadeiro líder nos mostra para onde nós vamos, e o alvo é Jesus. Creia nisso, irmãos. Quem tem guiado a sua mente? Quem tem guiado você, irmão? Olha, pensa direitinho. Vai lá naquele buraquinho que está lá dentro agora. Não vai no coração, não, vai na mente. Lá no do sub. Começa a refletir. Quem tem guiado sua mente? Quem tem guiado você? É a novela das 8? Tem muito, irmão. Vou começar a falar aí. Tem muito escondido por aí, né? Fazia parte de uma igreja que tinha um irmão que ele todo dia abria o jornal. Não era para ver a previsão do tempo, não. Era para ver o horóscopo, para saber como é que ia ser o seu dia. É isso que tem guiado a sua vida, irmão? Eu vou ver hoje. Eita! Hoje os astros disse que é um dia bom. Vou levar uma topada lá na frente e vou cair. Ô, meu irmão. Primeira coisa quando você tem que se levantar é procurar aquele que sabe todas as coisas e perguntar: Deus, faz o melhor para o meu dia. Porque a gente não precisa se preocupar não, porque Deus sempre faz o melhor para a gente, irmãos. O dia é dele, então Ele vai fazer o melhor para você. Então a gente precisa entender que Deus sempre faz o melhor. A gente, como jovem, e aqui eu direciono diretamente para a juventude mesmo, alguns são guiados por ideias, hoje, liberais. Eita, palavra bonita, né? Está tudo liberado. As ideias hoje são totalmente diferentes daquilo que a gente tinha. Hoje pode tudo. Hoje a gente pode fazer tudo. Eita! É aqui que chamamos a pressão do grupo. A gente está na faculdade, irmãos, aí começa. Chega um cristão no meio da faculdade e começa: vamos beber. Não vou nada, sou quem. Se não tiver, meu irmão, no espírito, vai-se embora pela pressão. Aí não adianta mais pai falar, não adianta mais mãe falar, porque ele não consegue mais ouvir, porque saiu debaixo da mão do Senhor. Deus estava com a mão aqui e continua com a mão assim, e a pessoa se afasta. A gente precisa entender como juventude que a gente tem que ser exemplo. A gente não pode ser influenciado por que está lá fora. A gente precisa sim influenciar daqui de dentro para fora, queridos. Precisa obedecer pai, mãe, precisa obedecer à liderança. A gente precisa obedecer às palavras que Cristo quer para a gente, os desejos que Cristo quer para a gente. Então a gente precisa entender, queridos, e mesmo com o preparo que a gente tenha de faculdade, com o preparo de estudo, a gente precisa entender que a gente depende de Deus. A gente precisa entender que a gente precisa estar na igreja, dependente de igreja, para que a gente possa estar unido, possa estar junto, porque a brasa fora vai se apagar. Mas dentro, meu irmão, o fogo vai pegar. E eu tenho certeza que se a gente continuar junto, vai ser forte, meu irmão. Eu estava vendo ontem, meu Deus do céu, estava todo mundo feliz. De repente o ônibus para, não passa mais, não vai para frente, não vai para trás. Numa poça,
se passar atola, se passar quebra o carro. Chega a notícia, vai ter que ir a pé. Mas eu não vi tanta alegria, irmão. Meu Deus do céu. Os irmãos estavam dando glória a Deus. Vamos embora. Meu irmão, pense em caminhar no meio do mato e no escuro. Todo mundo com a lanterna na mão acesa, do celular. Mas foi alegre, queridos, porque era propósito de Deus a gente cumprir aquilo ali. A gente vai adorando e volta adorando, porque é a vontade de Deus para nossas vidas. Pode ter dificuldade, mas Deus vai fazer você adorar no meio da dificuldade, dando glória a Ele, irmãos. Mas para isso a gente precisa entender que a gente precisa dEle. A gente precisa da liderança dEle sobre as nossas vidas, irmãos. Embora a gente tenha muito conhecimento, é só Ele que pode fazer todas as coisas. Embora a gente possa ter, como juventude, sabedoria, né? A gente tem a máquina na mão, tem celular, iPad, iPhone, aí. Tem tudo. Basta botar no Google, né? Apareceu. Mas só quem fala com você sem esse telefone é Jesus, irmão. Liga para Jesus aí. Pega aí a última geração iPhone X e manda um recado aí para Jesus. Vê se chega, irmão. É joelho no chão. E Deus trazendo resposta para a tua vida. Pode ter certeza disso. E em último lugar, irmãos, quarto, Timóteo, ele permaneceu firme na fé. Abra aí 1 Timóteo 6:11. A gente vai ler 6, 11 e 12. Amém? Mas tu, o homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Luta o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você foi chamado para quê, irmãos? Está aí na Bíblia? Foi chamado para quê, irmãos? Para dar bom testemunho da fé, da paciência, da compaixão, do amor. Qual é o testemunho que a gente está dando, irmão? É da fé? Lá no seu trabalho, todo mundo sabe que você é crente, irmão? Na faculdade? Todo mundo sabe lá? Temos que pensar qual o testemunho que nós estamos dando. Paulo aqui ele nos ensina a permanecer firmes e fortes na nossa caminhada com Cristo. Qualquer dificuldade a gente quer parar, qualquer empecilho a gente quer voltar, qualquer pedrinha que aparece, eita, machuquei meu pé, não dá para caminhar mais não, irmão. E agora não é só para a juventude não, irmãos, é para todos nós. Para todos nós. Temos que permanecer na fé. Temos que permanecer na fé, irmãos. Temos que permanecer na fé, queridos. O Senhor nos manda permanecer na fé. Dificuldades vão aparecer. E no mundo, irmãos, vamos ter aflições. A palavra nos diz isso. Mas tendes bom, porque Jesus venceu. E lá em Romanos diz que somos mais que... Meu Deus. E aí, irmãos? Jesus venceu, somos mais que vencedores. Não é qualquer coisa que pode nos impedir, não, irmãos. É como eu disse. Se a gente fosse pensar
em tudo aquilo que a gente tinha que fazer na programação do mês da juventude, se eu fosse pensar em todos os problemas que teve até chegar para fazer o esboço para trazer a mensagem nessa manhã, fosse pensar em parar, como é que ia ser, irmãos? Não ia ter mais juventude. Quem tem seu comércio sabe que a crise está grande, mas confia em quem? Em Deus. Se não confia em Deus, parava também, irmãos. A gente precisa entender que a gente precisa ficar firme, meu irmão, na nossa caminhada com Cristo. A gente precisa entender que os propósitos de Deus para nossas vidas são bem maiores do que a gente pode ter, irmãos. A gente precisa entender que Jesus tem na mão o controle de todas as coisas. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar, irmãos. Jesus ainda tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle da sua família, Ele tem o controle da sua casa, do seu trabalho, meu irmão, de tudo. Deus ainda tem o controle. Ele ainda está com a mão estendida sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. A gente passa por dificuldade porque a gente quer, irmãos. Porque as dificuldades se apresentam, mas a resposta sempre vem do alto. A gente passa por dificuldades e a gente se desespera porque a gente quer, porque a gente é fraco, a gente é falho, a gente não permanece na fé. A gente só busca a Deus quando a gente está com problema. É a realidade. Se a gente fosse buscar a Deus em todo o tempo, eu sei que ia ter problema, mas ia ser muito mais fácil. Como é que está a sua vida, jovem? A quem você está buscando a fé? A quem você está buscando as coisas lá fora ou buscando a Deus que tudo resolve? Às vezes eu olho assim a Bíblia e tem umas passagens que são meio cômicas, como o coxo que estava esperando lá um tanque, a água se mexer para poder entrar, né? Vinha um anjo. Só que Jesus foi até ele e perguntou o que é que ele queria. Ele disse: eu queria descer. Ele queria só um milagre, mas o Deus do milagre estava na frente dele, irmão. Vê? Nós perdemos porque não sabemos pedir. Nós perdemos porque às vezes a gente não consegue dizer a Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Já imaginou uma situação dessa, você precisando de alguma coisa, e chega a Deus: o que é que você quer? Ele diz: não, estou esperando o irmão chegar para me ajudar. Deus está na tua frente, irmão. Deus está na tua frente, irmão. Para que você possa entender que só Ele pode resolver. Ele pode usar pessoas? Pode. Mas é usado através dele. Entenda isso. Está difícil dentro de casa, os filhos já estão fora. O casamento não está dando certo. As dificuldades financeiras estão enormes. Clame a Deus. Clame a Deus. Tem uma música que tudo mudará. Ele cura as feridas e libertará. Queria chamar a Romilda aqui nesse instante para trocar o grupo de louvor. E nesse instante eu queria que todos aqueles jovens que precisam fazer mudança radical na sua vida pudessem ficar de pé. Que pudessem estar de pé nesse instante. Todos os jovens e aqueles que também desejam, irmão. Deus possa fazer uma mudança, que possa sermos exemplos dentro da igreja, que possamos ser exemplo fora, que possamos ter o entendimento que fomos chamados por Deus para fazer a sua obra, que podemos ter o entendimento de que possamos permanecer na sua fé. Então, se você deseja nessa manhã ter todo esse exemplo que foi dado por Timóteo sobre a sua vida, você possa ficar de pé nesse instante e
possa pedir a Deus, Deus, que eu possa ser exemplo na igreja, Deus, que eu possa ser exemplo no bairro, Deus, que eu possa ter bom testemunho, Deus, que eu possa ser um exemplo, Deus, na minha cidade, na minha faculdade, no meu trabalho, que eu possa ser exemplo, Senhor, na minha casa, que eu possa permanecer na fé e que eu possa confirmar contigo, Senhor, o meu chamado. Para finalizar, irmãos, eu queria ler 1 Timóteo 4, do 6 em diante. Que você preste atenção o que diz a palavra de Deus. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé, da boa doutrina que tens alcançado. Todavia,
recusa as fábulas profanas e velhas e exercita-te em ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Senhor e é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, em palavra, em conversão, em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, integra-te a ti mesmo inteiramente a eles, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás. E o mais importante, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que Deus nos abençoe.